Bem, vamos falar da dermatite de contato. A dermatite de contato ela se divide em dois grandes grupos. Dermatite de contato por irritante primário, que preenche em torno de 80% dos casos, e a dermatite de contato alérgica em torno de 20% dos casos. A dermatite de contato por irritante primário ela decorre do contato repetido com uma substância, ou seja, pode ocorrer em qualquer indivíduo, ou seja, ela ocorre de maneira inespecífica e decorre de efeitos tóxicos e pró-inflamatórios de substâncias capazes de ativar a imunidade inata. Usualmente é causada por ácidos ou álcalis fracos, induzindo uma lesão no queratinócito com a inflamação na derme papilar. O prurido, de fato, é discreto ou ausente. Em geral, o paciente descreve mais uma ardência local e não há necessidade de sensibilidade prévia. E as variáveis envolvidas são concentração da substância e o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, maior a possibilidade de desenvolvimento. Existem variações de susceptibilidade entre os indivíduos e dentre regiões do mesmo indivíduo. Atrito, umidade, exposição solar pode influenciar a ocorrência. É usualmente de caráter ocupacional, merece especial destaque a dermatite das donas de casa, que usam constantemente, de forma repetida, detergentes, que causam a dita dermatite. Bem, substâncias usualmente desencadeantes são álcalis, ácidos, desinfetantes e detergentes. Aqui vocês estão vendo uma axila no indivíduo que usava repetidamente um desodorante em roll-on. Muito possivelmente, uma das substâncias presentes no roll-on desencadeava essa irritação local, caracterizada por eritema, hipercromia e descamação. A dermatite de contato alérgica é de fato bem menos frequente, girando em torno de 1 a 20% dos casos, mas representa 4 a 7% das consultas médicas. A gente sabe que o níquel é um alérgeno especialmente comum. Por exemplo, na Europa, no sul da Europa é especialmente comum, como por exemplo na Itália. Pode ser de origem ocupacional e não ocupacional, costuma ter evolução crônica e é especialmente comum nas mãos. Passa por fases evolutivas, aguda, subaguda e crônica, e representa de fato uma reação tipo 4, mediada por células de gel e cumbres, e a morfotopografia é de grande auxílio diagnóstico. Os agentes etiológicos são usualmente substâncias químicas complexas, são aptenos, que precisam ser ligados a proteínas para se tornarem sensibilizantes. Os agentes sensibilizantes usuais são o níquel, cromo, cobalto, neomicina, formaldeído, quaternio 15, derivados da borracha, dentre outros. E há a possibilidade de reação cruzada, ou seja, o indivíduo se sensibiliza a um radical e pode desenvolver sensibilização alérgica a um produto que nunca entrou em contato, mas que por preservar o mesmo radical químico, a sensibilização ocorre. É o que ocorre, por exemplo, com as substâncias do grupo PABA. O diagnóstico, mapeamento topográfico. Se eu tenho uma dermatite em região infraumbilical, o indivíduo usa um cinto, uma dermatite de contato ao níquel do cinto. Se o sujeito tem uma dermatite na região da pulseira do relógio, o níquel presente na pulseira do relógio. Seletividade profissional, o indivíduo tem uma dermatite em polpa digital e é cabeleireiro. Uma dermatite de contato à parafenildiamina, que é a tintura, que é o componente da tintura. Seletividade utilitária, quer dizer, eu vou verificar quais são as substâncias que o indivíduo mais usa e correlacionar com o que eu estou vendo. Correlação antígeno-utilidade, eu faço o teste de contato e em função do resultado de teste eu correlacionando com a substância que o indivíduo entra em contato. Aqui vocês estão vendo 3 fotos. Uma placa eritêmato-liquenificada, descamativa, um infraumbilical, uma dermatite de contato ao níquel correspondente à fivela do cinto. Aqui uma placa eritêmato-liquenificada, descamativa, na área de contato com o metal da caneta. E aqui uma dermatite de contato relacionado ao brinco. Todas 3 provocadas pelo níquel. Mas a pergunta que eu faço, você faria o diagnóstico se o objeto não estivesse presente? Aqui vocês estão vendo o pescoço de 3 pacientes. Uma placa eritematosa, liquenificada, pruriginosa, dermatite de contato ao níquel do cordão.
Aqui uma placa eritêmato liquenificada descamativa, uma dermatite de contato à hidroquinona, que é um clareador, e aqui uma placa eritêmato liquenificada relacionada à neomicina, que é um antibiótico. A axila de um paciente que mostra uma placa eritêmato liquenificada com áreas eritêmato-papo-vesiculosas com exsudação, uma dermatite subaguda, uma dermatite de contato ao conservante do desodorante. Uma situação que eventualmente a gente vê são pacientes que formam placas eritêmato-papulosa ou pápulo-vesiculosas, pruiginosas, relacionadas à tintura da rena. A gente sabe que a tintura da rena pode conter parafenildiamina, e a parafenildiamina é um elemento presente em tinturas de cabelo. Então, esses pacientes, em geral, não devem, sob forma nenhuma, usar tintura de cabelo, pelo risco real de fazerem uma dermatite de contato severa. Bem, as pálpebras, elas funcionam como uma espécie de antena da dermatite de contato. Então, vocês estão vendo aqui 3 pacientes com placas eritêmato-liquenificadas na pálpebra superior, em especial. É provocado por dermatite de contato ao esmalte. A tolueno-sulfamidas presente nos esmaltes, o bálsamo do Peru, podem provocar sensibilização induzida pelo esmalte. Um paciente que desenvolveu uma dermatite caracterizada por eritema, pápulas e vesiculação no local da aplicação da bandagem, né? Uma dermatite de contato ao adesivo. Aqui, um enfermeiro que desenvolveu uma placa eritêmato hipercrômica liquenificada relacionada ao látex. Uma mão, uma placa eritêmato liquenificada, descamativa, o indivíduo que fez uma sensibilização alérgica ao bicromato de potássio presente no cimento. Aqui o indivíduo, que é um cirurgião, de tanto lavar a mão com solução de povidine ou iodine, desenvolveu essa placa eritêmato liquenificada descamativa no suco interdigital. E um paciente que desenvolveu uma placa liquenificada com acentuação folicular relacionada ao contato com óleos minerais, né? Bem, um dermatite de contato ao calçado, que produziu essas placas eritêmato liquenificadas, descamativas, recobertas por ostemáticas e exibindo também áreas erosadas, provocado pelo calçado de couro. O conservante do calçado de couro, contendo bicromato de potássio, provocou sensibilização. Uma coisa importante a falar é o teste de contato, também chamado de PET teste, que é muito útil para identificação da substância a qual o indivíduo é alérgico. No Brasil, em 1996, o Grupo Brasileiro de Estudos da Dermatite de Contato desenvolveu uma bateria padrão com 30 substâncias, as mais frequentemente envolvidas em sensibilização alérgica. Em 2002, uma bateria específica para cosméticos com 10 substâncias. É importante ressaltar que em diferentes partes do mundo existem diferentes baterias de teste de contato, baterias para madeiras, baterias para produtos dentários e assim por diante. No Brasil temos essas duas. O paciente, quando for fazer o teste, deve estar preferencialmente numa fase nativa da dermatite e não deve estar em uso de corticoide tópico sistêmico para não atrapalhar o resultado, né? A atividade física deve ser desaconselhada durante a realização do teste e a aplicação preferencial deve ser feita no dorso, embora a gente saiba que a face interna do braço possa ser utilizada. A primeira leitura é feita com 48 horas, a segunda com 96, e é possível fazer leituras posteriores, né? A síndrome da pele irritável, Angry Skin, é uma situação em que o paciente desenvolve números falsos positivos pela importante reatividade cutânea. Então, vocês estão vendo aqui a bateria do teste de contato com as seringas, na qual a substância está diluída num veículo apropriado. Ele é aplicado nesses discos de alumínio, chamado câmaras de fim, e aplicados no dorso do paciente. E com pelo menos 48 horas é feita a primeira leitura, onde a gente observa se vai haver ou não reação positiva, que vai ser caracterizada por eritema, pápula, pústulas, em graus variáveis. O teste de contato, em geral, é feito a partir dos 7 a 8 anos de idade,
porque antes disso existe uma possibilidade real de algumas substâncias provocar uma dermatite irritativa. No que diz respeito ao tratamento, é importante o uso de eczemas de proteção individual, especialmente em condições em que a dermatite é de caráter profissional. Está recomendado o uso de produtos hipoalergênicos, deve-se afastar o agente causal, de nada adianta usar um corticoide tópico se o paciente mantém o fator causal. Existem escolas do eczema, por exemplo, na Finlândia, existem escolas do eczema, são escolas educativas para orientar os pacientes. A infecção secundária, se presente, deve ser tratada. O uso de emolientes e cremes de barreira são especialmente importantes para as dermatites de contato das mãos. E na dermatite de contato, a conduta depende da fase evolutiva. Se eu estou numa fase aguda, exudativa, banhos. Se eu estou numa fase crônica, cremes e pomadas. Os corticoides tópicos são o elemento essencial no tratamento, mas podemos fazer uso também do tacrolimus e pimecrolimus, que são imunomoduladores tópicos. E os antihistamínicos sedantes podem ser empregados especialmente naquelas condições em que existe um atrito, em que existe um prurido importante, né? Bem,